Ok. Ah, amém. Um abraço aí para todo mundo, tá? Ok. Vamos então orar e aí a gente vai dar início à nossa lição de hoje. Hoje a gente vai falar sobre batismo, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por estar aqui reunido com os meus irmãos por meio desse instrumento aqui da internet. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar aqui um tempo proveitoso de crescimento espiritual, de aprendizado da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Deus, falar conosco e nos instruir. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Então, olá, irmã Sandra, Thaís, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar hoje sobre batismo, tá bom? Então, a gente dá essa lição quando a gente fala com a nossa classe de membresia, e aqui a gente tem alguns irmãos da nossa classe de membresia, e infelizmente devido aí a todos esses acontecimentos, a gente não está podendo se reunir pessoalmente, e aí decidimos continuar com as nossas lições de membresia aqui, tá? Então todo mundo que quer ser membro da nossa igreja, sempre passa por essa classe e vê 7 lições acerca dos fundamentos do que a gente crê, de como é que a gente funciona como igreja, tá bom? E aí um dos pontos que a gente trata é a questão do batismo. E hoje a gente vai falar sobre ela, tá? Então, nós somos batistas e isso significa que nós não defendemos o batismo infantil, né? Há muitas igrejas protestantes que defendem o batismo infantil, as igrejas mais antigas, igrejas históricas, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, se não me engano, a igreja metodista. Então, várias dessas igrejas, elas defendem o batismo infantil. Nós, batistas, nós não defendemos o batismo infantil. Nós defendemos o batismo apenas de pessoas que tenham capacidade de crer no Evangelho, que professem sua fé em Cristo Jesus. E eu vou hoje aqui explicar um pouquinho do porquê, tá? Mas antes de falarmos aqui diretamente sobre o que a Bíblia fala sobre o batismo, deixa eu falar um pouquinho sobre os argumentos de quem defende o batismo infantil, para que a gente possa aprender por contraste, tá? Quero dizer que esse não é um assunto assim fundamental, ou seja, não é porque algumas igrejas defendem uma visão de batismo diferente da nossa que essas igrejas elas deixam de ser nossas irmãs em Cristo. Então é um assunto que a gente discorda, mas que não nos faz mais crentes ou menos crentes, ok? Tem algumas implicações, é claro. Nós defendemos, né, o credobatismo, o batismo de crentes, porque entendemos que a Bíblia ensina assim, mas nós consideramos aqueles irmãos que discordam da gente nesse ponto, irmãos em Cristo Jesus, tá certo? Então, vamos lá ver os argumentos do porquê que eles defendem o batismo infantil e por que a gente não concorda com isso. Mais uma questão importante da gente dizer é que eles defendem o batismo infantil, mas não é pelos mesmos motivos que a Igreja Católica Romana ela defende o batismo infantil. A Igreja Católica defende o batismo infantil porque acredita na doutrina da regeneração batismal. Ela entende que o batismo ele regenera, ele faz a pessoa nascer de novo, ele limpa os pecados, né? A Igreja Católica crê nisso. Os nossos irmãos protestantes que defendem batismo infantil não creem em regeneração batismal, tá? A Igreja Católica entende, inclusive, que o batismo ele limpa a criança do pecado original, né? Da culpa do pecado de Adão e Eva, que foram seus representantes. Então as igrejas protestantes que defendem batismo infantil não vão por essa linha, não acreditam nisso. Mas existem alguns pontos na argumentação que são comuns. Por exemplo, as igrejas protestantes, algumas delas, às vezes dizem que um dos motivos, né, pelos quais o batismo infantil ele deveria ser válido é a sua antiguidade. Então eles dizem que o batismo infantil é uma prática muito antiga e que mostra com isso, remonta aos primórdios da igreja, ao início da igreja cristã,
e mostra assim que essa era a fé dos apóstolos, era a fé da igreja. A igreja acreditava no batismo infantil, tanto é que desde o início ela batizava crianças. Bom, nós temos problema aí com essa argumentação. Primeiro porque nós vamos encontrar pelo menos 200 anos de silêncio sobre batismo infantil na história da igreja, tá? Então, pelo menos 200 anos a gente não encontra nenhum autor dos pais da igreja e tal defendendo ou falando sobre batismo infantil. Quem a gente vai encontrar realmente falando com toda clareza sobre isso é um homem chamado Tertuliano, um dos pais da igreja chamado Tertuliano. E isso lá por volta do ano 200 da era cristã, né? Então 200 depois de Cristo. E uma coisa interessante é que quando Tertuliano aparece falando sobre batismo infantil, ele aparece falando contra a prática do batismo infantil. Não é que o Tertuliano fosse batista, viu, gente? Mas é porque ele tinha uma visão também errada de que a pessoa, depois que se batizava, ela só poderia cometer 2 pecados, assim, um pecado era 2 pecados mortais, uma coisa assim. E então era melhor deixar o batismo para mais perto da morte dela, porque assim ela não correria o risco de cometer esses pecados e morrer sem o perdão, né? Mas o fato é que Tertuliano ele era alguém que era um profundo defensor da tradição apostólica. E o fato dele se colocar contra a prática do batismo infantil mostra que ele entendia que essa não era uma prática da tradição dos apóstolos, que os apóstolos não haviam defendido aquilo. Então talvez ele até pudesse entender que não tivesse lá grandes problemas em batizar crianças, mas ele entendia que isso não era algo ensinado diretamente pelos apóstolos, de que tinha que batizar as crianças, por isso ele preferia o batismo no momento em que as pessoas já tinham condições de exercer a sua fé e viver uma vida que glorificasse a Deus. Então, ao que parece, a prática era recente, era nos dias de Tertuliano, tá? E não havia essa convicção de que tinha sido ensinada pelos apóstolos. Ok, mas tirando argumentos históricos, geralmente os nossos irmãos pedobatistas, né? É isso mesmo, pedobatistas, né? Por que pedobatista? Porque isso significa basicamente o batismo infantil, o batismo de criança. Eles defendem isso. Então são chamados às vezes de pedobatistas, tá bom? Por exemplo, a criança está doente, você vai levar ela no pediatra, né? Porque é o médico que cuida da criança, ok? Então, esses irmãos, eles vão defender às vezes o batismo tentando encontrar ali um fundamento no Novo Testamento, na Bíblia, para justificar a sua crença de que crianças, bebês, devem ser batizados hoje. Entenda uma coisa, o batista não é que ele diz, olha, nenhuma criança pode ser batizada, né? Só pode ser batizado com 18 anos de idade. Não, não é isso que o batista entende. O batista, ele é um credobatista. Isso significa o quê? Credo, né? Fé. Que a pessoa ela só deve ser batizada se ela tiver fé, capacidade de expressar a sua fé. Nós ainda vamos ver isso também mais adiante. Então, uma criança poderia ser batizada dentro de uma igreja batista? Sim, desde que essa criança ela tivesse capacidade de expressar a sua fé. Tá? Os irmãos pedobatistas, eles batizam bebês, batizam criancinhas recém-nascidas, né, que não têm essa capacidade. Tá bom? Mas então vamos lá. Quais são os argumentos, então, bíblicos que eles utilizam para defender o batismo infantil? Geralmente eles vão apontar para os textos onde fala que fulano de tal foi batizado junto com toda a sua casa. Então, esses batismos de casas são entendidos por eles como exemplos bíblicos de ocasiões em que crianças foram batizadas, bebês foram batizados. A questão é que nós entendemos que isso é um argumento, primeiramente, um argumento de silêncio, porque não há nenhuma passagem bíblica que diga que um bebê tenha sido batizado dentro da igreja cristã, ok? Não tem, simplesmente não há nenhum texto bíblico. Mas então, eles entendem o seguinte, o argumento é, ora, naquele período as famílias normalmente eram grandes, e deveria ter então, está dizendo que foi batizada fulano em toda a sua casa, então deveria ter, portanto, bebês ali, crianças
naquelas casas que tenham sido batizados. Então, já falei, primeiro problema, um argumento baseado no silêncio, no que a Bíblia não está dizendo. E o segundo problema é que nós temos textos bíblicos que parecem apontar na direção contrária. Dentro desses próprios textos que falam de batismos de casas, a gente tem alguns elementos nesses textos que parecem mostrar pra gente que não tinha criança nenhuma sendo batizada ali. Eu quero dar uma olhadinha rápida com vocês nesses textos. Quem acompanhou a live de domingo já viu lá um dos textos que eles utilizam, o batismo da casa de Lídia. Eu já falei um pouquinho do porquê que eu não acredito que aquele texto está falando que teve criança sendo batizada. Mas vamos olhar aqui de novo aos principais textos, tá bom? Primeiro texto é o texto de Atos capítulo 10, versos de 44 a 48. É o texto que fala do batismo de Cornélio, né? O Cornélio era um gentil que se converteu, né? Pedro foi lá, pregou para ele, ele se converteu. Deixa eu ler aqui para vocês o que o texto fala, né? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então note, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, dentro da ideia lá de batismo de casas, alguns entendem que aqui foi batizado Cornélio sua casa. E aí usam esse texto aqui, né, como um argumento para dizer que foi batizado aqui bebês. Aqui não tem nada dizendo aqui que foi batizado bebês, né? Pelo contrário, olha, o texto diz que, primeiro, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra, então essas pessoas ouviram a pregação e receberam o Espírito Santo. Depois o texto diz, no verso 46, que eles falaram em línguas, engrandecendo a Deus. E no verso 47 o texto diz... porventura pode alguém recusar a água, recusar o batismo, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo. Então note que aqueles que são batizados aqui são pessoas que receberam o Espírito Santo, assim como eles tinham recebido no início, né, em Atos capítulo 2. Então nota isso, tinha bebezinho aqui sendo batizado, com todo respeito aos nossos irmãos, que acredito que tinha. Esses bebezinhos, eles ouviram a pregação do Evangelho, receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, né? Então, estava lá o bebezinho, lá, Gugu Dadá, Xaracandarabaxê, e recebendo lá o batismo, né? O que não parece ser o que o texto está nos ensinando, tá bom? Outro texto, a casa de Lídia, lá em Atos 16, verso 15, que a gente viu domingo, né? Lídia se converteu, ela era uma comerciante de púrpura, né? E ela foi batizada, diz o texto, ela e toda a sua casa, né? Então, esse texto ele não nos dá muitos detalhes, mas o fato é, mais uma vez, a gente não vê aqui nenhuma informação de que tinha bebezinho sendo batizado. Outro problema, eu falei, né? Lídia... ela toma decisões de que ela vai hospedar os apóstolos na sua casa, né? Paulo e seus companheiros de viagens, missionários. E aí ela pega e diz, se vocês acham que eu sou crente, fiquem na minha casa, eu vou receber vocês aqui e tal. E aí, isso tudo indica que Lídia ela era líder do seu lar, né? Caso contrário, outra pessoa ela teria que perguntar para outra pessoa, pedir autorização de outra pessoa para tomar essa decisão. Então, se Lídia era a líder do seu lar, ou ela era... o mais provável é que ela fosse ou solteira ou viúva, ok? Se ela fosse solteira, e sendo uma comerciante e tudo mais, era provável, daquela cultura, que ela vivesse com seus pais, pelo menos. Então, nesse caso, o seu pai é que seria o líder do lar, ele teria que dar essa autorização. Se ela fosse viúva, aí sim, ela teria essa autoridade lá no seu lar. Provavelmente ela teria filhos já mais em idade mais avançada, se ela fosse viúva. Por quê?
exatamente pela sua profissão, sua atitude, a sua atividade comercial ali não faz sentido que não encaixa ali com uma mulher naquela cultura ali, jovem, que tivesse criancinhas pequenas em casa, né? Então, tudo indica que Lídia, ela era, na verdade, talvez uma solteira ou uma viúva já com crianças em idade mais avançadas, né? Jovens, adolescentes e tal. Então, as pessoas que foram batizadas ali na casa de Lídia, provavelmente então eram pessoas que tinham ouvido o evangelho, tinham crido também e se batizado pela fé. Mas o fato é, tudo bem, aqui eu estou apontando para algumas conjecturas com base na pouca informação que a gente tem no texto, certo? Porém, nesse mesmo capítulo, Atos 16, ainda vamos ver mais para frente, tem um outro batismo de casa, que é o batismo do carcereiro, né? Carcereiro de Filipos e a sua casa. E nesse batismo a gente tem mais informação. Então nota, é um batismo de casas dentro do mesmo contexto lá de Lídia, onde a gente tem mais informação. Tem uma regra hermenêutica que nos diz que textos mais claros, que tem mais informação, eles ajudam a gente a entender, eles lançam luz sobre aqueles textos que falam sobre o mesmo assunto, mas tem menos informação. Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu na casa do carcereiro, Atos capítulo 16, verso 32. Diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Então note, esses aqui ouviram todos da casa do carcereiro ouviram a pregação da palavra. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, os que ouviram a pregação, né? Então, verso 34, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, aqueles que foram batizados, aqueles que ouviram a pregação, manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. Então nota que essas pessoas que foram batizadas, elas ouviram a pregação, elas estão se alegrando aqui com ele, porque elas creram em Deus. Elas foram batizadas então porque elas creram na pregação, na mensagem que foi pregada para elas. Então, se havia alguma criança aqui, essas crianças se alegraram, essas crianças creram, e essas crianças foram batizadas por meio da fé, tá? Então, aqui nós não temos nenhuma informação de pessoas, de bebês, né, sendo batizados, tá? Aí tem mais um texto que é 1 Coríntios 1,16, fala do batismo lá da casa de Estéfanas. Paulo diz, né, nenhum de vocês batizei, a não ser os da casa de Estéfanas. Mas mais uma vez aqui, não há nenhuma informação de que ali tinha bebezinhos sendo batizados, ok? Pelos outros textos que a gente acabou de ler, a lógica eram as pessoas que haviam ouvido a pregação naquelas casas e tinham crido. Essas que foram batizadas, tá certo? Ok. Então, alguns, com base em tudo isso que a gente falou, vão reconhecer, ok, essa ideia de batismo de casas não é lá um argumento muito forte para o batismo de bebês, batismo infantil. Porém, a gente tem outros textos. Quais textos? Um deles, o mais famoso, um dos mais famosos, é 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Olha o que o texto diz aqui. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Primeira pergunta, onde é que tem batismo aqui? Né? O texto não está falando nada disso. Porém, qual é o argumento? Ele está dizendo aqui, os vossos filhos são santos. Então, o fato de o filho aqui da mulher crente, ele nascer dentro de uma família onde há pais crentes, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eles entendem que essa criança está nascendo dentro da comunidade da aliança. E aí, por ser parte da comunidade da aliança, ela tem que receber o sinal da aliança. E aí eles entendem que o sinal da aliança no Novo Testamento é o batismo. Então essa criança, ela nasce no lar crente, então nasce dentro da comunidade da aliança, recebe o sinal da aliança que é o batismo, e assim ela é recebida por essa comunidade, ingressa nessa comunidade. Esse é o argumento, tá? Problemas com esse argumento aqui.
Primeiro, problema textual aqui, né? O texto diz não apenas que a criança, filha de um pai, um dos pais aqui, né, que é crente, ela é chamada aqui de seus filhos são santos, como é dito também que o descrente, o marido ou a esposa descrente, é santificado, né, pela convivência com o marido ou a esposa crente. Então a pergunta é, então a gente está vendo aqui tanto dizer que o filho, a criança, ela é santificada, quanto que o marido descrente também é santificado. Por que então alguns vão argumentar o batismo da criança e não argumentam o batismo do descrente? Se ambos são ditos aqui que estão sendo santificados, não é? Então a gente já tem esse primeiro problema. Um segundo problema é, como eu já falei, o texto não está falando nada sobre batismo. Provavelmente, a ideia talvez melhor aqui para interpretar esse texto é a seguinte: o batismo de um crente, ou o casamento de um crente com um descrente dentro da comunidade de Israel seria visto com maus olhos, né? Seria um casamento misto, um casamento impuro, ok? Então, agora que as pessoas estavam sendo convertidas a Cristo e se encontravam dentro de um relacionamento assim, o que elas deviam fazer? O seu casamento não era aceito mais por Deus, elas deviam abandonar o seu cônjuge? Se você for ler todo o capítulo 7, é esse o assunto que é tratado ali. E o que Paulo vai dizer é, olha, se você veio a Cristo e já estava casada com uma pessoa que não se converteu, né, ele diz, então, não desfaça o casamento. Se ele consente em conviver com você, não desfaça o seu casamento. É esse o argumento. E os filhos? Os filhos seriam impuros porque nasceram de um relacionamento assim, com um descrente? Os filhos seriam bastardos, né? O que Paulo está dizendo é, não, ok? Deus não trata nem o seu casamento como um casamento impuro, nem os seus filhos como filhos impuros, tá? Deus, inclusive agora, por eles estarem num relacionamento com alguém que está em comunhão com Deus, né, que é santo, que é separado para Deus, essas pessoas, por conviver com esse crente, elas também acabam provando de bênçãos do Senhor, né, por estarem unidos com o Filho de Deus. Então o texto não está falando nada aqui sobre batismo, tá? Mas o texto mais usado por aqueles que defendem o batismo infantil, disparado, o texto mais usado é o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Né? O texto diz o seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ok? Aqui, para você entender por que eles usam esse texto para defender o batismo infantil, deixa eu falar rapidamente sobre a questão lá da teologia da aliança defendida pelos irmãos lá que defendem o pedobatismo, o batismo infantil. Eles entendem o seguinte: o Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus, o povo que estava em aliança com Deus, ok? Só que nem todo mundo em Israel era crente, não é verdade? Nem todo mundo era salvo em Israel. Então imagina que existe um círculo aqui. Esse círculo é todo o povo de Israel, é a comunidade da aliança. Dentro desse círculo aqui tem um círculo menor, que é o círculo dos crentes de Israel. Ou seja, esse círculo menor aqui são só os eleitos de Deus, aqueles que realmente têm fé, tinham fé dentro de Israel. Então, você podia estar dentro do círculo maior, ou seja, estar dentro da comunidade da aliança, receber bênçãos, né? Porque Deus protegia o seu povo, Deus mandava chuva, né? Deus deu a terra. Então você recebia bênçãos por estar dentro da comunidade da aliança, era participante da aliança, mas você não era salvo. Por quê? Porque você não estava dentro do círculo menor, que era o círculo da eleição. Ok? O círculo dos crentes, aqueles que tinham fé realmente, que buscavam viver para Deus, que amavam a Deus. Ok? Então, esses dois círculos aqui. Porém, como é que alguém entrava dentro dessa comunidade da aliança? Primeiramente, por nascimento. Se a pessoa nascia já com o sangue de Abraão, ela já nascia dentro da comunidade da aliança e ela tinha que receber o sinal da aliança de Deus com Abraão, das promessas, né? E qual era esse sinal? Circuncisão, ok? Se alguém não nascia com o sangue de Abraão, mas se convertia ao Deus de Israel, essa pessoa também tinha que receber o sinal da aliança para fazer parte da comunidade da aliança. Qual era o sinal? Circuncisão.
Então, esse texto aqui, ele fala de circuncisão e logo em seguida ele fala de batismo, né? Ele diz que a circuncisão de Cristo seria aqui o batismo, ok? Então, qual é o argumento? O argumento deles é que agora nós estamos na nova aliança. Essa nova aliança, ela não é uma aliança diferente da antiga em tudo. Ela apenas é uma renovação daquela antiga aliança. E aí o que acontece? A mesma coisa. O povo de Deus é quem? A igreja. A igreja, para eles, é o Israel espiritual, o novo Israel de Deus, ok? E na igreja, quem é que faz parte da igreja? Quem é que faz parte da comunidade da nova aliança? Todo aquele que crer em Jesus Cristo e os seus filhos. Os filhos dos crentes, então, já nasceriam dentro dessa comunidade da aliança, tá? Então, do mesmo jeito que em Israel tinha crente e descrente, no novo Israel também teria crente e descrente. Os crentes e os filhos dos crentes que ainda não creram em Jesus, certo? Só que todos os filhos dos crentes vão crer, alguns vão entender o seguinte, que é para crer. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, tá? Às vezes vão se agarrar até aquele texto lá que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, não vai se desviar dele. Então eles tomam isso como se fosse uma promessa. Mas lembra, isso é um provérbio, não é uma promessa, tá? Mas enfim, então dentro da comunidade da aliança tem um círculo menorzinho aqui também, que é o dos crentes, né? Então tem crentes e tem descrentes dentro da comunidade da aliança. Então, qual era o símbolo da aliança no Antigo Testamento? A circuncisão. Qual é o símbolo da aliança no Novo Testamento? O batismo. A circuncisão lá era feita ao 8º dia, era feita com criancinhas pequenas. O batismo, então, seria a continuidade da circuncisão, deveria ser aplicado também a crianças, a todos os que estão dentro dessa comunidade da aliança. Esse é o argumento aqui, tá bom? Que eles usam para defender batismo infantil. Por que eu não concordo com esse argumento? Por causa do texto. Olha o que o texto está dizendo. Primeiro, nele também fostes circuncidados. Ok, apareceu a palavra circuncisão aqui. Não por intermédio de mãos. Opa, peraí. Essa circuncisão que ele está falando, ela é diferente daquela do Antigo Testamento. Aquela era feita por circuncisão por meio de mãos, né? Ele ia lá e cortava um pedaço do órgão, né? Da carne do órgão masculino do bebezinho, certo? Isso era circuncisão. Ele diz: não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, aqui é uma circuncisão espiritual. Não é um pedaço de carne que é cortado, mas é o corpo da carne que é uma referência ao pecado. É o pecado que é cortado aqui, ok? Então essa circuncisão espiritual é chamada de circuncisão de Cristo. Vamos lá. Ele diz: tendo sido sepultados, mortos, juntamente com ele, com Jesus, no batismo. Então o batismo aqui, opa, desculpa aí, tremeu. O batismo aqui é um símbolo da nossa morte com Jesus, certo? No qual igualmente fostes ressuscitados. Então o batismo também é um símbolo da nossa ressurreição com Jesus. Só que o que o texto diz aqui? Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, essa pessoa que foi espiritualmente circuncidada é a mesma pessoa que se batizou. Só que quando essa pessoa se batizou, ela se batizou porque ela creu, foi mediante a fé. Foi porque ela creu no poder de Deus. E ela se batizou ali como um testemunho de que ela estava morrendo com Jesus e ressuscitando com Jesus para uma nova vida. Então, se um bebezinho aqui pode ser batizado, receber a circuncisão de Cristo, então esse bebezinho ele tem que ser batizado mediante a fé, ele tem que ter fé de que ele foi unido com Jesus, de que ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Então, um detalhe aqui. No Antigo Testamento, não é só a circuncisão feita na carne que é mencionada lá. Tem um outro tipo de circuncisão, que é mencionado lá também, que é uma circuncisão no coração. Então os profetas, por exemplo, Jeremias, capítulo 4, verso 4, lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16 também, ele vai falar para o povo: olha, circuncidem o coração de vocês e não a carne de vocês. Então o batismo, ele tem uma relação com a circuncisão do Antigo Testamento? Sim,
mas não é com aquela circuncisão física que era feita no bebezinho. É com a circuncisão do coração, do novo nascimento, tá? Então, quando o profeta dizia, olha, que a pessoa tinha que não circuncidar a carne, mas o coração, basicamente o que ele estava dizendo é que aquela pessoa tinha que viver uma vida com Deus, ela tinha que andar com Deus, ela tinha que nascer de novo, a linguagem do Novo Testamento, ok? Então, quem é que pode ser batizado no Novo Testamento? Quem teve o coração circuncidado, quem nasceu de novo, quem entrou nesse relacionamento com Cristo, com Deus. É isso que esse texto aqui está falando, ok? Agora, um outro ponto importante que a gente tem que tocar ainda é o seguinte: a nova aliança, nós batistas não entendemos que a nova aliança ela é uma mera renovação da antiga e que ela é igual à antiga. Nós entendemos que a nova aliança é realmente uma nova aliança. Jeremias capítulo 31, verso 31 em diante, ele vai dizer o seguinte: eis aí vem dias em que farei uma nova aliança. Ali é uma profecia sobre a nova aliança. Uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Ele diz, não conforme a aliança que eu fiz com os pais de vocês. Então essa aliança não é igual àquela que ele fez com os pais. Por quê? Ele vai dizer, porque eles quebraram a minha aliança. Essa nova aliança não vai ser quebrada, tá? A antiga, ela era quebrada, ela podia e era quebrada. A nova, não. Por que não vai ser quebrada? E ele vai dizer, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês. Eu vou... ninguém vai mais pregar, dizer para o seu próximo, conheça o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor, desde o menor ao maior deles. Então, aquele que faz parte da nova aliança é alguém que tem um desejo pelo Senhor, por fazer a vontade do Senhor, a norma da lei foi gravada no coração, e é alguém também que conhece o Senhor, tem um relacionamento com o Senhor. É muito interessante que Ezequiel, também capítulo 36, profetizando sobre a nova aliança, ele vai dizer, colocarei um espírito novo dentro deles. Então ele vai falar sobre esse recebimento do Espírito, do Espírito que era parte aí da nova aliança, ok? Então, gente, o Antigo Testamento a gente entende que realmente era assim. O círculo maior era o círculo da aliança e tinha um círculo menor que era aqueles que criam, né? Então você podia ser da aliança e não crer. Só que na nova aliança, o círculo maior, o círculo da aliança é do mesmo tamanho do círculo da fé. Ou seja, todo mundo que está dentro da nova aliança é apenas pessoas que creram em Jesus, que receberam o Espírito Santo, que entraram nesse relacionamento íntimo com o Senhor mediante a fé. Então vamos continuar aqui do que eu estava falando. Então, quem participa da nova aliança? Quem foi regenerado, quem nasceu de novo, foi unido com Jesus Cristo pela fé, recebeu o Espírito Santo de Deus, tá? Essas pessoas é que a gente crê que devem ser batizadas, é isso que a gente encontrou nos textos que a gente viu até agora, ok? Então, vamos falar aqui um pouco sobre o significado do batismo, certo? O que é o batismo, então? O batismo, ele é um símbolo visível e externo de uma realidade que aconteceu dentro de nós e que, né, no interior de nós e que não pode ser vista pelas pessoas, que é exatamente o que? O novo nascimento, essa união com Jesus Cristo, tá? Isso para nós é o batismo, um símbolo externo de uma realidade interior, um símbolo visível de uma realidade invisível, que foi Deus circuncidando o nosso coração, colocando o coração de carne no lugar do coração de pedra, nos fazendo agora viver uma nova vida unidos com Jesus. Então, basicamente, é isso que o batismo ele significa, tá certo? Então, quem é que deve ser batizado? Apenas as pessoas que experimentaram isso, experimentaram esse novo nascimento, que morreram com Cristo para o pecado e nasceram com Jesus para uma nova vida por meio da fé. Elas entenderam o Evangelho, elas entenderam que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos pecados delas, que ele ressuscitou como uma garantia de que elas ressuscitarão com ele também. Então elas creram nisso, creram que a obra de Jesus ela era suficiente, ele fez aquilo por elas e era suficiente para pagar o preço de todos os seus pecados. Então elas creram nisso e o modo então como elas
testemunharam disso foi através do batismo. O batismo ele é o testemunho público de fé do crente. Quando o crente se converte, ele deve ser batizado. O Senhor deu essa ordenança, essa ordem para nós, tá? Creia e seja batizado. Então, quando o crente se converte, ele se batiza como um símbolo, como um testemunho público diante da igreja, diante das pessoas, de que ele agora é essa nova criatura que crê em Jesus, que anda com Jesus, que morreu para o seu velho homem, para o pecado e que nasceu para uma nova vida com Jesus. Atos 2:38, por exemplo, o sermão de Pedro, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nota bem aqui, Pedro está dizendo que a pessoa primeiro precisa se arrepender para depois ela ser batizada, tá? É basicamente a mesma mensagem que João Batista pregava, né? Ele pregava um batismo para arrependimento, remissão de pecados. É interessante que alguns que defendem que o batismo infantil era uma prática comum no Novo Testamento, embora a gente não tenha visto nada aqui, elas vão às vezes até apontar para um outro texto que eu esqueci de dizer para vocês, aquele texto onde Jesus, alguns pais vão levar as crianças até Jesus para ele abençoar, e aí os apóstolos tentam impedir, né? E aí Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, pois tais é o reino dos céus, etc. Então, o que acontece? Eles entendem, tá vendo? Jesus está dizendo que pode levar a ele e tal, das tais é o reino dos céus, então por isso elas devem ser batizadas, né? Porém, irmãos, na verdade, primeiro, o texto não fala nada sobre batismo. O texto fala sobre abençoar, certo? Eles estão levando as crianças para serem abençoadas por Jesus. Segundo, se o batismo infantil era uma prática tão comum, por que os apóstolos estavam impedindo aquelas crianças de irem até Jesus? Eles poderiam simplesmente dizer: opa, tem pais aí trazendo crianças, então vamos batizar essas crianças, aproveitar aqui. Enfim, tá? O que nós encontramos na Bíblia é que o batismo ele está relacionado com conversão, com arrependimento de pecados, com fé no Senhor Jesus, tá? Então ele está relacionado com essa nova vida produzida pelo Espírito. O Espírito vem, nos leva a nos entristecer diante do pecado que a gente cometia contra o Senhor, da vida que a gente vivia contra o Senhor, e a crer na obra do seu Filho, a viver com Ele, tá? Então o batismo é um símbolo disso. Um outro texto que fala sobre isso também é o texto de Romanos capítulo 6, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Romanos capítulo 6, versos de 3 a 11. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nota, o que o batismo significa aqui? União com Jesus na morte dele, na ressurreição dele. Que significa morrer para os nossos pecados, porque ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e viver uma nova vida com ele, a vida do Espírito. Ok? Então o texto todo está falando sobre isso, é isso que o batismo significa, é isso que a gente diz quando a gente é batizado. Uma outra coisa importante da gente tratar aqui também, antes de encerrar, é que nós, batistas, nós não apenas batizamos apenas aquelas pessoas que professam fé em Cristo, mas nós também batizamos essas pessoas por imersão, ou seja, a gente mergulha a pessoa completamente na água, né? Algumas outras tradições, elas batizam por aspersão, ou seja, pega a água aqui e joga na pessoa, ou por afusão, elas derramam a água sobre a cabeça
da pessoa, tá? Ok, alguns vão falar que é por conta da aspersão do sangue dos animais lá do Antigo Testamento, seria um símbolo do sacrifício de Jesus, ou vão falar sobre a questão do derramar do Espírito, por isso a fusão, ok. Mas como centro aqui da mensagem do batismo é a união com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós entendemos que o batismo por imersão ele é o melhor símbolo disso, ok? O melhor retrato disso. É muito interessante, João Batista ele batizava próximo ali de muitas águas. Quando o eunuco está conversando com Filipe está lá evangelizando o eunuco, é somente quando eles passam perto de um rio que o eunuco diz, por que me impede de ser batizado, né? E aí ele desce, se credes, né? Então, ou seja, precisa de apenas crer. E aí ele desce lá e batiza, né? É sempre uma linguagem de descer as águas, ok? O que parece indicar realmente que o batismo por imersão era a realidade bíblica, tá certo? Por imersão. Mas tem mais coisas que eu queria falar ainda sobre essa questão da imersão como o melhor retrato, né? Por que batizar perto de muitas águas? Ou por que ter que descer ao rio com o eunuco se o eunuco estava viajando e com certeza ele levava água com ele? Bastava pegar aquela água ali e derramar sobre ele, salpicar sobre ele. Por que descer as águas, ok? Porque tomar aquele banho, né? Por que se molhar por completo? Então, eu entendo que o batismo por imersão ele vai representar melhor a morte e ressurreição de Jesus, porque quando você desce, mergulha, né, desce as águas ali como símbolo da sua morte, você está num ambiente em que ali nada sobrevive, né? Dentro d'água você não sobrevive por muito tempo, você não tem fôlego de vida, você não tem ar, você para de respirar, ok? Quando você é trazido de volta da água, né, para a superfície, né, quando você respira ali, é um símbolo da sua ressurreição com Cristo. É como se você estivesse ali absorvendo de novo, né, o fôlego da vida que a gente precisa para viver. Alguns vão falar da questão do sepultamento, né, de Jesus, foi lá colocado dentro de uma tumba, né, fechada ali na rocha. Então ele estava ali dentro daquela tumba ali. Enfim, mas o fato é que até Calvino entendia, né, que Calvino defendia o batismo infantil, como outros reformadores dos seus dias também, mas ele entendia que esse batismo no Novo Testamento ele era feito por imersão, né? E muitos outros entendem também, tem historiadores, que os batismos no Novo Testamento eram feitos por imersão. Mas enfim, então, a questão aqui do modo de batismo, tá um pouquinho, gente, né? Mas a questão do modo de batismo, eu penso que não é uma questão que a gente deve brigar tanto. Se por imersão, se por afusão, se por aspersão, ok? Tem água, né? E tem fé, pra gente é o que mais importa. Embora nós entendemos que por imersão é o melhor retrato do significado, do símbolo que o batismo tem em si, ok? Agora, com relação a quem deve ser batizado, aí sim é um assunto muito mais importante para nós batistas, que é o quê? Quem é que deve ser batizado? Somente aquela pessoa que creu em Cristo Jesus, entendeu o Evangelho, professou a sua fé em Cristo, dizendo ali que tinha morrido com Cristo para o seu velho homem, né, para a sua velha natureza, para a sua velha vida, e nascido com Jesus, ressuscitado com Jesus para uma nova vida. Ou seja, alguém que nasceu de novo, né, o Espírito Santo habita nela, ela crê em Jesus e ela vive agora com Jesus a nova vida do Espírito. É essa pessoa que deve ser batizada. Então fica logo uma pergunta aqui para você que está me ouvindo, né? Quando você foi batizado, você havia entendido o Evangelho? Havia entendido realmente que Cristo Jesus, naquela cruz, ele estava morrendo, pagando o preço dos seus pecados, era por você que ele estava morrendo, para que você pudesse viver uma nova vida com ele. Você creu nessas verdades? Você de fato morreu para sua velha vida e passou a viver com ele agora uma nova vida? O Espírito Santo dava evidências na sua vida de que isso havia acontecido ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho encontrado muitos casos de pessoas, às vezes, que vêm de outras igrejas e elas dizem para mim, quando estudam sobre o batismo, pastor, eu quero me batizar. E eu pergunto, mas você não já é batizado? E a pessoa diz assim, não, pastor,
quando eu me batizei naquela igreja, eu, na verdade, não era crente ainda. Eu me batizei porque eu queria fazer parte do louvor. Eu me batizei porque eu queria comer da ceia. Eu me batizei porque eu queria fazer parte do grupo de senhoras, porque eu queria agradar os meus pais, que eram crentes. Enfim, pessoas têm se batizado por motivos errados, né? Se você não se batizou como um testemunho de fé, se você não se batizou porque realmente você tinha nascido de novo com Cristo para uma nova vida, tinha entendido o Evangelho, então não foi o batismo que você experimentou. Você experimentou apenas ali um ritual, um banho, alguma coisa. Mas o batismo é a profissão de fé do crente, ok? Então, é isso, irmãos, que a gente queria ensinar aqui hoje sobre o batismo, tá? E também, para a gente encerrar, algumas coisas que eu tenho visto problemáticas com a prática do batismo infantil, eu vou elencar aqui pelo menos 2 coisas que eu tenho visto problemáticas. A primeira delas é que muitas vezes o batismo infantil tem aberto a porta para a entrada de descrentes na igreja. Como as crianças ali, elas não professam fé em Cristo, mas já foram batizadas porque são entendidas como participantes da comunidade da aliança, essas crianças elas vão crescendo e sendo tratadas como se fossem crentes. Né? O filho do crente é crente também. E aí elas vão crescendo e tal, vão se ambientando com aquele ambiente da igreja. Geralmente, as igrejas que batizam crianças, elas têm um momento da vida delas que elas têm que professar a sua fé, fazer a profissão pública de fé diante da igreja, né? Uma declaração de fé. Mas isso, às vezes, a criança, tipo, já estou habituada com isso tudo aqui, né? A vida que eu estou crescendo é essa mesma. Não vou desagradar os meus pais, não vou dizer que eu não creio, né? Enfim, muitas crianças fazem uma profissão de fé que não é legítima quando chega nesse momento. E aí o que acontece? Essas crianças que foram tratadas a vida toda como crentes, elas vão assumir posições de liderança dentro da igreja e muitas vezes elas não nasceram de novo. E elas não vão ser confrontadas nos seus pecados porque são tratadas já como se tivessem nascidas de novo. Não vão ser questionadas. Ei, peraí, você nasceu de novo mesmo? Então esse é um problema prático que eu tenho visto às vezes. Eu fui de igreja que batizava crianças, defendi batismo infantil antes de me tornar batista, e eu vi alguns casos como esses, tá bom? Não estou dizendo que nos batistas também não pode acontecer o mesmo problema, porque na teoria não é para acontecer. Aquela pessoa que vai ser batizada, ela tem que ser capaz de explicar o evangelho no qual ela diz que ela crê, né? Tem que ser capaz de dizer que realmente ela crê. Tem que dar evidência na sua vida de que é uma pessoa que está vivendo com Cristo, né? Que nasceu de novo. Tá? Frutos de arrependimento tem que aparecer na vida dela. Se ela não apresentar essas coisas, ela não deve ser batizada. Porque a nova aliança é para crentes. Ok? Só que o que acontece é que muitas vezes, em muitas igrejas batistas, infelizmente, não tem havido esse cuidado. Às vezes, uma preocupação com ter números, com ter logo muita gente na membresia e tudo mais, tem levado algumas pessoas a ir batizando lá crianças, né, com 10, 12 anos, sem evidências, né, sem nada que mostre que realmente ela nasceu de novo, que claramente estão se batizando ali porque querem agradar os seus pais ou algo do gênero. E aí é um problema, né, porque não é o batismo que está sendo realizado. Enfim, uma outra coisa, um outro problema é que às vezes o batismo infantil acaba também colocando um peso maior sobre os ombros dos pais. Por quê? Porque essa criança ela nasce lá na comunidade da aliança, ok? E alguns vão entender lá o quê? Que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Eu não vou ter tempo aqui para trabalhar esse texto com vocês, mas primeiro, né, o texto é um provérbio. Se a gente entender que a tradução dele deve ser essa mesma que eu acabei de falar para vocês, tudo que esse texto estaria dizendo para a gente é que o normal de acontecer é que aquela criança que foi ensinada, no final das contas, ela continue caminhando naquele caminho, tá? Mas o texto não é uma promessa, não é dizer para você que se você fizer assim, então a criança no final vai ser crente, não tem erro, né? E aí o que acontece na experiência prática é que muitos pais piedosos ensinam seus filhos no caminho que devem andar e tudo mais, e quando eles crescem, eles se desviam. O que aconteceu? Falhou? Não, porque nunca foi uma promessa. Era um provérbio, era o que é normal de acontecer.
Então, o que acontece é que, por exemplo, li um livro do Charles Hodge, que é um defensor do batismo infantil, e ele vai dizer o que dizer daqueles filhos da aliança, aquelas crianças que nasceram de pais crentes e que se desviam mais tarde. Ele vai dizer que, primeiro, os pais não tiveram fé suficiente no pacto, não tiveram fé suficiente na aliança. Então, o problema dessas crianças desviadas é de quem? Dos pais que não tiveram fé bastante. Então, note o problema aqui. Pais que já estão sofrendo com crianças desviadas, né, ou crianças que não conhecem Cristo, estão longe do Evangelho, não mais crianças, né, cresceram e não estão mais longe do Evangelho, agora tem que conviver com o peso de não terem crido o suficiente, segundo o autor. E o segundo problema é que essa falta de fé dos pais levou, com certeza, a uma instrução dos pais defeituosa. Então o problema está nos pais e não naquele filho incrédulo. Então nota aí esse problema também da relação entre batismo infantil, teologia da aliança e questões práticas aí na vida dos pais, ok? Mas enfim, é isso, gente, que a gente tinha para falar hoje sobre batismo, tá? Nós, batistas, defendemos batismo somente daqueles que creem. O batismo é a profissão de fé deles, tá? Se você se converteu a Cristo Jesus, você tem que se batizar em obediência a Jesus, dizendo isso perante as pessoas que de fato você nasceu de novo para uma nova vida com Ele, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Se tiverem, coloquem aí e eu vou orar antes da gente encerrar aqui. Se tiver alguma pergunta de vocês, eu vou tentar responder, tá bom? Vamos orar. Pai, te louvamos, obrigado por esse tempo aqui de estudo na Tua Palavra, de meditando, Senhor, sobre as coisas do Senhor, sobre o batismo. Ó Deus, que dádiva preciosa é nos lembrar daquele momento em que o Senhor nos alcançou lá pela primeira vez, em que o Senhor nos arrancou da nosso lamaçal de pecado em que vivíamos, o Senhor mudou a nossa vida para vivermos contigo. Ó Deus, o batismo é uma doce lembrança disso. É uma doce lembrança de que nós morremos para o nosso velho homem, que nós nascemos para uma nova vida, unidos com Jesus por causa da obra do Espírito Santo dentro de nós. Quando estivermos, ó Deus, sendo tentados a fraquejar, possamos lembrar do nosso batismo, possamos lembrar dessas verdades. Cristo morreu por nós naquela cruz. Cremos nele e morremos com ele também para o nosso pecado. Somos dele, não somos mais nossos. Fomos comprados com sangue, vivemos para ele. Fortalece o teu povo, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.